Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, vamos dar andamento à nossa matéria, vamos falar hoje sobre os crimes eleitorais. Tá? Crimes eleitorais que muitas vezes nós nos deparamos em períodos eleitorais, que ocorrem de 2 anos e não temos muitas vezes a noção de que efetivamente são atos ilícitos. Alguns são popularmente conhecidos, outros nem tanto. Como o nosso caráter de abordagem é um caráter geral, nós vamos pensar alguns crimes eleitorais, ou seja, vamos pensar os principais crimes eleitorais, suas configurações, tá? E suas possíveis interpretações, ok? O material de vocês que está postado tem também uma base do que a gente vai falar aqui, ok? Bom, nós temos que partir do início de fazer um comentário importante. Nós estamos falando do Código Eleitoral, né, que é baseado na Lei 4.737 de 1965. Vejam que é uma norma que tem uma data também bem antiga. É óbvio que nós temos alguns complementos que foram feitos, como em 1997, que nós vamos abordar depois o crime de boca de urna. Então, logo ali adiante, nós temos alguns complementos que foram feitos a nível de Código Eleitoral. Não existe só a Lei 4.737, né? Então, é a base, mas existe complementos. Mas como nós vamos analisar os crimes, como a ementa nos pede, e não o código, isso aqui não é direito eleitoral, é análise sobre os crimes eleitorais. Então, nós vamos falar sobre os crimes. Estejam ele dentro da legislação eleitoral, seja em qual parte for. Tá? Bom, falando de início, vamos começar a falar um pouquinho dos crimes eleitorais em si, antes de falar pontualmente sobre cada um. O que diz o artigo 1º, que faz a introdução, como todo o código dentro da norma jurídica? O artigo 1º, os códigos civil, penal, eleitoral, em todos eles, o artigo 1º traz a introdução básica sobre o que vai ser tratado. Na questão eleitoral, do Código Eleitoral, que vai trazer as especificações dos crimes eleitorais, não é diferente. Tá? Então vamos lá, nós estamos falando da Lei 4.737 de 1965, de julho de 65, 15 de julho. Bom, o que diz lá? O artigo 1º desse código. Esse código contém normas destinadas a assegurar a organização e o exercício de direitos políticos, principalmente ao direito de votar. Ou seja, esse código ele tem a função de resguardar as normas destinadas ao pleito eleitoral e assegurar a mínima organização do exercício dos direitos políticos de cada um de nós. Ou seja, direito de votar, de ser votado e da equidade de direitos e garantias para que não haja irregularidades e, por consequência, para que não haja injustiças dos pleitos eleitorais. Então, dessa maneira, o artigo 1º faz uma introdução bem singela sobre o que vai ser abordado no Código Eleitoral brasileiro, falando especificamente da base do Código, que é a Lei 4737 de 15 de julho de 65. Tá? Quem é o responsável para analisar as questões dos crimes eleitorais? É a Justiça Comum, é o Supremo. Pessoal, existe uma coisa, vocês já sabem, mas nós somos obrigados a fazer a referência, chamada Tribunal Superior Eleitoral, TSE. O TSE que expede as instruções, que passa as orientações, que fiscaliza e faz a complementação, toma o cuidado e possível punição em relação a crimes eleitorais, em relação à cassação de mandatos, em relação à suspensão de direitos políticos, etc, etc, etc. Tá? Essa é a introdução básica que nós temos que fazer quando se fala de crimes eleitorais, de legislação eleitoral, no que tange o ponto de observação nosso aqui, que é fazer análise sobre os crimes em específico. Tá? Pois bem, vamos avançar um pouquinho ainda, mas tem mais uma observação importante. Ao passo do que eu falei, a questão da configuração e introdução básica da legislação eleitoral. Tá? Nós temos também que grifar, assim como os modos criminais, o que se configura um crime eleitoral. Tá? Porque matar alguém no período eleitoral não deixa de ser homicídio, né, pessoal? Então nós não vamos mudar os crimes, as imputações penais já existentes, até porque nós estamos falando de legislação eleitoral. A legislação eleitoral, os crimes eleitorais são específicos para dentro do sistema eleitoral. É óbvio que dependendo da situação, é óbvio que dependendo da conjuntura dos casos que venham ter ocorrido, vai haver uma análise específica, como sempre eu digo, cada caso é um caso, cada situação gerada gera uma consequência e, portanto,
cabe também aos que têm essa responsabilidade de analisar individualmente os casos. Tá? Mas o que é importante falar sobre os crimes eleitorais? Em síntese, os crimes eleitorais são as condutas que a legislação proíbe. Tá? Condutas que a regra considera ilícitas, em elas sendo efetivadas, estamos diante de um crime eleitoral, efetivamente praticado. E aí, quem pode praticar o crime eleitoral? Qualquer um de nós? Óbvio. Todos nós aqui, vocês aí, podem ser sujeitos ativos de um crime eleitoral. Qualquer eleitor, qualquer eleitora, qualquer candidato, qualquer candidata pode cometer um crime eleitoral. Ah, mas o cabo eleitoral não deixa de ser uma pessoa. Então, qualquer pessoa pode cometer um crime eleitoral. Seja ela cabo eleitoral, seja ela eleitor normal, seja candidato, enfim, seja qualquer cidadão ou cidadã que esteja em dia com suas faculdades mentais, tem possibilidade de ser imputado num crime eleitoral. Tá? Bueno. Então, pessoal, por essa seara de informações que a gente falou agora, nós vamos abordar alguns crimes eleitorais pontuais, que são os crimes mais comuns, que são os crimes que cotidianamente em período eleitoral nós identificamos como muito praticados. Ok? Pois bem, vamos lá. Podemos até aplicar a nomenclatura de crimes eleitorais comuns, né? Que são os crimes mais comuns, não a título de peso de crime mais leve, comum no intuito de que são crimes muito cometidos de 2 em 2 anos. Tá? Bom, vamos para o primeiro. Onde é que está o primeiro? Da Lei 4.737. Está no artigo 299. O que diz o artigo 299? Corrupção eleitoral. Tá? O artigo claramente não diz a chamada do crime, ele traz a referência do crime. Tá? Então nós estamos falando do crime de corrupção eleitoral. Existe corrupção eleitoral? Existe, e muito. O que diz o teor do artigo 299? Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber. Dar, oferecer, solicitar ou receber para si ou para outrem, eu sendo candidato ou para outro candidato, dinheiro ou qualquer outra vantagem, ou prometer vantagem ou receber vantagem. Nesse quesito específico, nós estamos presenciando ou analisando o crime de corrupção eleitoral. Tá? Então, qual é o foco desse artigo 299 no que tange a corrupção eleitoral? Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber para vantagem para si ou para outro, para obter o voto. Especificamente para ter o voto para mim, que sou candidato, ou para quem eu trabalho. Tá? Então, o objetivo final desse artigo da corrupção eleitoral é oferecer, dar, prometer, mas com o intuito de buscar o voto ou negociar o voto ou coisa do gênero. Tá? Ou até, que não é muito comum, prometer que a pessoa não vai votar. Não, te abstém, nós queremos diminuir aquela localidade que tenha menos votos. Isso é menos comum, mas está dentro do artigo 299. Qual é a pena para esse crime eleitoral? Qual é a pena? Pessoal, a pena de reclusão de 4 até 4 anos. Ou veja bem algumas pontuais diferenças. É de até 4 anos. Tá? Poderia ser de 2 a 4, se fosse um outro tipo de crime lá. Não, é até 4 anos. Vai se mensurar como essa pena? O juiz eleitoral vai analisar a situação que ocorreu, o contingente de desenvolvimento da ação, tudo isso pontualmente vai ser analisado para mensurar até que ponto a pena dele pode iniciar de um início leve até 4 anos de prisão e, detalhezinho, multa. E essa multa às vezes é bem safada no valor. Tá? Esse é o corrupção eleitoral, artigo 299, lei 4.737, 15 de julho de 1965. Ok? Bueno, ainda na corrupção eleitoral. Isso é uma parte importante, apesar de ser óbvio, mas muitas vezes a gente esquece de questões que abrangem esse assunto, questões concursais, mais diretamente falando. Os culpados, efetivamente, na corrupção eleitoral, vou repetir, é tanto aquele que oferece, mas também aquele que aceita. Tá? Não estamos falando só do agente corruptor. Se o camarada vem e me oferece R$1.000 pelo meu voto, ele está cometendo o crime de corrupção eleitoral. Mas se eu aceitei e peguei, eu também estou aplicado na mesma tipificação de crime. Então, nesse caso, 299, corrupção eleitoral, não é só quem oferece, não é só o corruptor ativo,
enquadra-se também o corruptor passivo, que é o camarada, o eleitor que vende o seu voto. Tá? Ok? Então tá, seguindo, vamos para o artigo da mesma lei 302, que trata do quê? Trata da concentração de eleitores. Tá? Por que mas concentrar eleitores é proibido, pessoal? Existem determinadas situações na legislação eleitoral, diga-se falando mais claramente das crimes eleitorais, que proíbem alguns casos de concentração de eleitores. Tá? Na visão eleitoral, tem todo um viés aí de que isso pode trazer benefício para cidadão A, candidato A, B ou C. Bom, mas vamos para o que interessa. O que diz o artigo 302? Promover no dia da eleição, e aí que eu me refiro. Tu fazer uma reunião com eleitores lá há 30 dias da eleição, 10 show, não dando bebida, não vendendo nada. Agora, no dia da eleição, não pode. É proibido. Então, o que diz o 302? Promover no dia da eleição com o fim de impedir ou fraudar o exercício do voto. Concentração de eleitores sob qualquer forma, inclusive com fornecimento gratuito de alimento, transporte, brinde, etc. Ou seja, no dia da eleição, ele junta aquele povo todo lá e faz churrasco, etc. Vem tudo aqui, né? Ou vocês votem, vem aqui, quem pro céu, quem me disser que votou em mim vai comer, enfim. Coisa assim, para estapafúrdias, mas que infelizmente às vezes acontece. Tá? A pena para esse crime, pessoal, é de 4 a 6 anos e pagamento de multa. 4 a 6 anos e pagamento de multa. Ainda nesse artigo 302 da concentração de eleitores, nós temos a seguinte: o foco principal, objetivo desse crime é quando a aglomeração de eleitores é no intuito de ludibriá-los, ludibriá-los com poder econômico, um candidato que, esse candidato é forte, ele está aqui com 500 pessoas, sem todas elas podem ter sido compradas, etc, etc, etc. O objetivo final, como todos os crimes eleitorais, é fraudar a eleição. Em benefício próprio, para mim, sou candidato, ou talvez para alguém que eu sou coordenador da campanha, etc, etc. Tá? Então, repetindo, o artigo 302 trata da concentração de eleitores, tá? Em dia da eleição é proibido, e a pena é de 4 a 6 anos e multa. Tá, pessoal? Até o próximo bloco.